Saudações! Sejam bem-vindos ao canal Amtrio. Eu sou Eduardo Rodrigues e no vídeo de hoje vamos falar sobre computador lento e como resolver isso. Se você liga o computador e sai para tomar um café, dar uma volta, beber uma água, para quando voltar o computador está pronto para ser utilizado, é sinal que algo está errado. E aí, uma das soluções é o upgrade. Vou falar como realizar o upgrade de forma barata para resolver os maiores problemas de lentidão nos computadores. Pode ser que esse seja seu caso e se você se interessou, acompanhe o vídeo até o final. Os dois principais problemas sobre lentidão em computadores hoje em dia estão relacionados a memória e HD. Isso serve tanto para os computadores de uso doméstico como nas empresas. E como eu identifico qual o meu problema? É de memória, é de HD, é os dois ou é outro problema? Eu vou compartilhar a tela do meu computador e vamos adentrar nesses assuntos de uma maneira simples para que você possa identificar o seu problema. Estou compartilhando a tela do meu computador com vocês. Eu estou utilizando um notebook com Windows 10 e agora vamos ver como identificar os motivos de lentidão. Basta vir aqui no menu Iniciar, digitar Gerenciador de Tarefas, já apareceu aqui, e o acesso ao gerenciador. Há outras formas de chegar ao gerenciador de tarefas. A outra mais comum é apertando Ctrl Alt Del e depois Gerenciador de Tarefas. E o porquê o gerenciador de tarefas é importante? Eu vou falar sobre as duas principais abas, o gerenciamento de processos e o gerenciamento de desempenho. Aqui na aba de processos, nós temos tudo que está sendo utilizado no computador no momento, todos os programas abertos e o que esse programa está consumindo de cada tipo de recurso do computador. Então no momento eu tenho vários aplicativos abertos e aqui o seu consumo. Então se eu clicar em memória, ele vai me trazer o aplicativo que está consumindo mais memória. Se eu clicar em CPU, ele vai me trazer o aplicativo que está consumindo mais CPU. Vou clicar aqui em memória, onde eu posso ver que eu tenho 60% da memória utilizada e aqui estão os aplicativos que estão utilizando essa memória. E aqui o CPU. O meu disco é pouco utilizado porque ele já é do tipo SSD. Se não fosse, com certeza a porcentagem era maior. Então, vá no seu computador, vá em gerenciador de tarefas e verifique como está esse status de uso e quais aplicativos estão utilizando esses recursos. Se é um aplicativo estranho, cuidado, pode ser até um vírus. Aqui eu tenho a aba de desempenho. Ele vai me trazer os principais componentes do computador, como processador, memória, disco, rede e placa de vídeo. E a utilização de cada recurso desse. Então aqui tem os núcleos do processador, o que está sendo utilizado, a velocidade. Aqui a memória, tem um total de 8 GB, tenho 7,8 disponível para uso e aqui o que está sendo utilizado e o disponível. Aqui a mesma coisa o disco, o que está sendo utilizado, a rede e a GPU. Então, cabe agora você verificar qual está sendo o uso dos dispositivos de memória, CPU e de disco e assim identificar como vai ser seu upgrade? Eu vou precisar trocar o disco, vou precisar aumentar a memória. Vou falar agora mais sobre o HD. Eu separei algumas imagens. Esse é o tipo de HD comum, que a gente utiliza aí tanto em desktop quanto no notebook. A diferença é o tamanho, em polegadas. O HD para desktop ele é um pouco maior e o para o notebook ele é um pouco menor, mas o funcionamento é do mesmo jeito. Aqui já é como se tirasse aquela primeira capa, essa capa aqui de metal, abrisse o HD e assim a gente vai ter essa imagem do interior. O que a gente pode ver aqui? Que a gente tem um disco prateado e aqui o que a gente chama de agulha. Eu quero fazer uma analogia com vocês entre esse tipo de HD e uma vitrola, um tocador de disco, onde esse disco prateado é o vinil e esse braço aqui de metal é a agulha, onde a gente seleciona a faixa da música. Quando a gente quer escutar uma determinada música no vinil, a gente vai lá, pega essa agulha e posiciona na faixa, Era a faixa 3, a faixa 5, ali eu coloco e vou escutar a música. Nesse tipo de HD, e quando o computador está funcionando, isso é bem semelhante. Imagina que você abriu o computador e quer verificar uma foto que você tirou do aniversário do ano passado. Então, todas as informações do computador está gravada nesse disco em alguma posição. E a sua foto, vamos supor que ela estivesse nessa posição aqui. Então, quando o computador, você liga ele, está usando e vai lá acessar essa foto. E ao clicar nela, a agulha move para essa posição, lê
esse arquivo e traz para você na tela. Então, essa tecnologia ela é um pouco mais lenta, por ter esse movimento mecânico desse braço de leitura. Agora, nós temos o SSD, que é tipo um chip, tá vendo? Então não tem essa questão de movimentar, e sim é um endereçamento eletrônico, onde o computador encontra esse arquivo mais rápido. E a mesma coisa para fazer a escrita, né, dos dados. Então, assim, nos computadores básicos, que estão com esse tipo de HD instalado, e há também computadores intermediários e avançados com esse tipo de disco, a questão da leitura e escrita de informações, ela é um pouco prejudicada por essa tecnologia, o que pode trazer essa lentidão. Então, por isso, eu indico que se utilize esse tipo de HD aqui, que é o SATA. Então, a gente tem esse tipo, que é um quadradinho aqui, ó, e temos esse aqui, que é o SATA M2, que também utiliza a mesma tecnologia. São chips de memória com endereçamento onde os arquivos são armazenados. A diferença é em questão de mais velocidade de leitura e escrita para esse dispositivo padrão M2, o que a gente chama PCI Express. Tem ele também padrão SATA. São alguns detalhezinhos, mas se você comprar já o padrão SATA normal, vai funcionar normalmente, e essa entrada geralmente ela está disponível para notebooks e desktop. Agora, a outra entrada para o M2 não é todo computador, desktop ou notebook que possui esse tipo de entrada. Aqui já é uma imagem desse M2 instalado. Mas a questão é como que eu identifico, como que eu sei que meu computador tem esse padrão, o M2, ou se ele tem SATA, é verificando qual o modelo do seu computador, seja ele desktop ou notebook. Eu indico que você utilize o programa CPU-Z. Você vai baixar esse programa e ele vai trazer algumas informações de hardware, onde você vai clicar CPU, você vai ver o modelo do seu processador. Aqui em mainboard quer dizer que é a placa-mãe. Como esse aqui é uma placa-mãe de um notebook HP, aqui está o modelo dele. E quando é notebook é mais fácil. Você pega o seu notebook, geralmente ali na parte da frente ou principalmente atrás, tem um modelo certinho. Aí você precisa entrar na internet e buscar lá no site do fabricante. Aqui eu peguei um modelo de um notebook Dell, né, com esse Inspiron 143000. Então o que ele fala aqui? Ó, esse notebook possui um Core i3, vem com Windows 10, que essa aqui é a placa de vídeo integrada. Ó, esse aqui já possui só 4 GB de memória. Ah, mas eu preciso fazer um upgrade. O que ele já fala? Que ele vem apenas com um slot e ele não está livre, ou seja, esses 4 GB estão ocupando esse slot. Então, se o seu computador é desse tipo, ou tem uma configuração similar, com apenas um slot, você vai precisar comprar um módulo aí de 8 GB e esse de 4 você vai poder vender no mercado de usados, porque ele não vai servir para somar, a não ser que eu tivesse 2 slots de memória. Aí eu colocava uma memória a mais e estava tudo certo. E aqui é o tipo de HD também. Ó. Quando vem essa questão de rotações por minuto, a gente lembra do toca-disco. Geralmente para notebooks é 5.400 rotações e desktop 7.200. Então se eu tivesse um notebook desse, o que eu faria? Eu colocaria 8 GB de memória e substituiria o HD. Aqui vem uma questão importante. Ah, mas o que eu faço com esse HD? Eu tenho muito dado. Você compra aí um SSD de 256 GB ou de 480. Existem umas gavetas que vão transformar esse HD antigo em um HD externo. Vai plugar ele pelo USB e acessar os dados que estão aqui. Mas o sistema operacional você vai instalar no SSD, vai colocar 8 GB e seu computador vai estar muito rápido. Então eu recomendo para quem tem esse tipo de configuração, faça esse upgrade. Por quê? Com certeza os dados aqui exibidos no desempenho, uma configuração similar a essa, imagina que aqui eu tivesse só 4 GB, ó, utilizando 4.5, ou seja, tudo que eu tenho aberto aqui teria outro desempenho, porque não teria uma memória livre disponível para ter todos esses programas armazenados nessa memória temporária. E o meu disco rígido estaria com um alto índice de uso, que deixaria o meu computador lento, se eu tivesse esse modelo aqui de HD comum, né, de 5.400 rotações. Então, se esse é o seu problema, eu recomendo esse tipo de upgrade. Vou voltar lá nas imagens também para mostrar aqui, eu não mostrei a foto da memória. A memória tem mais ou menos esse formato, algumas vêm com a capinha aqui de proteção, que ela também tem a função de diminuir a temperatura dos chips. Mas se tirar aquela capinha, esses aqui são os módulos de memória. E também muitas pessoas chamam de pente de memória. Eu não sei se é porque o formato lembra do pente, não sei dizer sobre isso.
mas esse é o formato da memória RAM. Aí tem que saber se o seu computador é DDR3, DDR4, e aqui também você consegue ver isso. Ó. Nesse programa CPU-Z, quando eu clico aqui, ele fala o tipo de memória e o que eu tenho instalado, e a frequência que a memória está trabalhando. Então eu acho bastante interessante, não é difícil, né, identificar essa questão de upgrade, e eu vou falar só mais um pouquinho sobre memória RAM. Para que ela serve? Olha, todos os aplicativos que eu tenho aberto no computador é armazenada na memória RAM. Então ela é uma memória volátil, ou seja, enquanto o computador está ligado, eu estou utilizando algo, está tudo armazenado aqui. A partir do momento que eu desligo o computador, essa informação some, eu não tenho mais vestígio dela. Para uma informação que não pode se perder, geralmente a gente salva. Então isso vem para o disco rígido, que é aqui o HD. Agora, quando eu abro programas, e à medida que eu utilizo, ele vai sendo armazenado na memória RAM. Então, quanto mais memória disponível você tem, mais programas simultâneos abertos você pode ter. No caso aqui eu estou com vários programas. Se eu abrir o Chrome, como eu tenho memória disponível, você vai ver que vai crescer o uso da memória aqui. Tanto que cresceu. Ó. Então, à medida que eu utilizo, eu preciso ter memória RAM para que os programas possam realizar os seus processos e trazer esse desempenho que a gente sente. Quando o computador tem pouca, a gente sente essa lentidão. E também quando o disco está sobrecarregado para buscar e gravar informações, ele vai estar em alto uso e não vai ter espaço para abrir, ou não vai conseguir buscar essa informação de forma rápida, que vai causar lentidão. Então esses dois itens são os grandes responsáveis pela lentidão dos computadores. Então, recapitulando, a primeira coisa é identificar a lentidão do computador. Nós vamos abrir o gerenciador de tarefas e vamos identificar qual o motivo de lentidão do computador. Depois, identificar o seu notebook ou o seu desktop através do CPU-Z. Você vai pegar as informações aqui. Vai consultar essas informações para verificar o que o seu computador, o seu desktop e o notebook aceita de upgrade. Vai fazer os orçamentos e vai realizar o upgrade. Vai ver que colocando mais memória e um tipo de HD SSD, você não vai precisar comprar um dispositivo novo, na grande maioria dos casos. Você vai ter uma memória muito significativa. E eu digo isso porque eu já coloquei no meu computador, tanto nesse notebook quanto no meu desktop, e melhorou bastante. Eu tinha um HD convencional e eu mudei. Com as informações em mãos, basta realizar a compra dos componentes, realize os orçamentos e também, se você não tem habilidade para fazer a instalação, realize o orçamento da mão de obra. Uma coisa importante é sempre instalar o sistema operacional no HD do tipo SSD. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, tire suas dúvidas, dê sugestões de novos vídeos, pois o seu apoio é muito importante e é ele que faz com que eu sempre traga novos conteúdos. Eu agradeço e até o próximo vídeo.